Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinha, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia! Deus, Ele tem cuidado de nós, meus amados. Deus tem tido um zelo muito grande para com as nossas vidas. Estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos onde o amor de muitos já se esfriou. Estamos vivendo tempos de guerra. E diante de tudo isso, o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Se o Senhor não nos guardasse neste tempo, meus queridos, nós não estaríamos mais aqui. Porque o tempo todo nós ouvimos falar de guerra, de rumores de guerras. É pai contra filhos, os filhos contra os pais. Então, queridos, nós somos escolhidos do Senhor e Deus, Ele tem nos dado grandes livramentos por amor às nossas vidas, meus amados. Por amor, é por misericórdia. A misericórdia do Senhor se renova a cada amanhecer, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós não fomos consumidos, por causa desse amor, por causa das suas misericórdias. O Senhor, Ele é tardio em irar-se. Nós somos especiais para Deus. Nem era para nós estarmos mais aqui, mas Deus, Ele tem nos guardado. Se a gente parar um pouco para refletir, meu Deus, quantos livramentos. Senhor, quantos saíram e não voltaram para suas casas, Senhor. Senhor, quantos foram acometidos de uma enfermidade, que foi em um posto, foi em um hospital de emergência, e lá não voltou mais. Meu Deus, quanto zelo. Meu Deus, quantos foram acometidos de um acidente e não voltaram mais para suas casas, para o seio da sua família. E nós estamos aqui. Amados, nós temos que aprender a termos o coração gratos ao Senhor. Nós temos que agradecer ao Senhor a todo tempo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos presos apenas a promessas, preocupados com promessas. Senhor, cadê a promessa? Nas expectativas das promessas, mas estamos esquecendo o Deus de fato que nós servimos, que nós clamamos, que nós oramos, que nós pregamos. Estamos esquecendo que é um Deus que de fato nós falamos tanto, um Deus que zela, um Deus que cuida, um Deus de amor. O que é que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa salvação? Não tem nos faltado alimento, não tem nos faltado roupas, não tem nos faltado calçados. Às vezes não é aquilo que a gente quer usar, que a gente quer calçar, que a gente quer comer, mas é isso que tem nos mantido vivos, é isso que tem nos mantido de pé. Porque Deus, Ele tem suprido as nossas necessidades no seu secreto. E muitas vezes a gente quer ver algo demais para poder ter o contentamento de que Deus de fato está conosco. Mas Deus não precisa se amostrar para dizer que está conosco. Mas é no seu manifestar, é nos seus pequenos detalhes, é no seu zelo. É o fato de nós estarmos aqui, que Deus, Ele tem se revelado como Deus protetor, Pai misericordioso, cuidadoso de nossas vidas. Amém, meus amados, que nessa noite nós possamos refletir e entender que nós temos mais motivo de agradecer a esse Deus do que de pedir. E que nós não devemos nos preocuparmos com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Tirar toda a ansiedade, toda a preocupação, lança fora todo o medo e elevar os pensamentos ao Senhor. Traga à memória, a sua memória, aquilo que lhe traz esperança. E pare de estar curtindo dos pensamentos. Uma hora crê, uma hora não crê.
Uma hora tem a certeza que vai acontecer, uma hora já tem dúvida. Para, irmãos, pensa no Senhor, na sua grandeza, nas suas maravilhas e no seu amor. E deixe que as promessas do Senhor Ele cuida de manifestar em nossas vidas. Amém? Para que não fique nas minhas palavras, eu quero estar trazendo uma breve meditação para as nossas vidas que encontra-se no livro de Daniel. Daniel, no seu capítulo 1, no versículo, vamos fazer uma leitura um pouco extensiva, mas serei breve. Daniel, capítulo 1, a partir do verso 3, nos diz assim: O rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que ao cabo deles assistisse diante do rei. Entre eles se achavam, dentre os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Belsazar, Ananias o de Sadraque, e Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abidnego. Daniel assentou em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel a graça, a misericórdia diante do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo, meu senhor, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos jovens que são vossos iguais? Assim, porém, risco a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Faze uma experiência, peço-te, com os teus servos durante 10 dias, dando-nos apenas legumes a comer e água a beber. Então seja comparado diante de ti nossa aparência e dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, age com teus servos. Ele consentiu nisto e o experimentou por 10 dias. Ao cabo dos 10 dias, o semblante deles era melhor, e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Amém, meus amados. É uma palavra conhecida, que palavra linda, é uma palavra muito forte, né? Fala aqui de separação, fala aqui de diferença, fala aqui de posicionamento, fala aqui de obediência, né? Então eu quero dizer para vocês nessa noite que um posicionamento nosso faz toda a diferença, meus queridos. A todo tempo as pessoas nos observam. Muitas vezes nós somos atacados porque nós servimos a Deus. Muitas vezes nós não somos compreendidos, entendidos porque nós somos separados. Porque cada um tem um chamado diferente diante do Senhor. E alguns Deus quer separação. E essa separação, em algumas situações, alguns não entendem. A palavra do Senhor nos diz que tem que haver uma diferença daqueles que servem e daqueles que não servem ao Senhor. Porém, eu quero dizer a vocês que, mediante os nossos posicionamentos, tudo ao nosso redor vem para nos favorecer. É claro que vai haver perseguição, é claro que vai haver apontamentos, vai haver injustiça, vai haver pessoas que se levantem contra nós sem motivo nenhum, mas é necessário que a gente venha se manter na posição. É necessário entender que nós somos em Cristo, é necessário entender qual é o nosso chamado, porque Daniel aqui, ele continuou no posicionamento de filho de Deus. Ele poderia, diante daquele cenário, né, de preocupação, de medo, de caos, porque a gente pode conjecturar que Daniel pode ter sentido medo diante daquela situação, porque foi no período babilônico, onde a cidade onde Daniel ele vivia com a sua família foi sitiada e esses jovens foram levados cativos. E mesmo assim, diante daquela situação, Daniel se manteve íntegro
diante do Senhor. O chefe aqui dos dispenseiros poderia não dar ouvidos ao pedido de Daniel, uma vez que Daniel ele se posicionou e pediu para que ele não se alimentasse ele e seus amigos das iguarias do rei, mas que ele tivesse uma alimentação diferenciada, né? E que fizesse um teste que durante 10 dias ele pudesse observar se aquela alimentação deles não ia causar, né, uma aparência boa, melhor, até diante daqueles que se alimentavam com todas as iguarias do rei. Meus queridos, o ambiente não pode determinar a sua conduta. O ambiente não pode lhe influenciar para que você esteja desaliado da presença do Senhor. As influências, as más conversações, não pode te corromper. A palavra do Senhor diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas para que essas más conversações venham te corromper, é necessário você estar próximo, você ouvir demais, você começa a dar opinião, você começa a falar igual, pensar que não, corromper os bons costumes. Mas uma vez que em algumas situações o próprio Espírito lhe conduza para um ambiente, né, onde aquele ambiente seja de contra a palavra do Senhor, aquelas pessoas que estejam ali falem diferente da gente, aquele ambiente não esteja favorável, um ambiente onde o Senhor tenha prazer em habitar, mas vai haver situações que nós vamos estar em meio a esse ambiente. Mas uma vez que você sabe quem você é em Cristo, que eu sei quem sou em Cristo, nada disso vai me influenciar. Nada disso vai trazer dúvidas a mim de como eu devo me posicionar diante daquela situação. E ali Daniel, ele foi ouvido pelaquele chefe. Mas por que Daniel foi ouvido? Mesmo o chefe sentindo medo, né? Porque o chefe aqui corria risco. Já pensou se o rei, se Nabucodonosor, descobrisse que o chefe o que ele incumbiu, né, para cuidar dos jovens, tivesse dado ouvido àqueles jovens? Imagine, dar ouvido àqueles jovens que estavam vindo, né, que estavam ali no meio daquele cativeiro babilônico, sob o império babilônico. Quem eram aqueles jovens, né, humanamente falando, diante de tanto poder que havia sobre eles, humanamente falando, diante de um império babilônico? Quem eram aqueles jovens? Mas uma vez que Deus ele é conosco, irmãos, não tem ambiente, não tem posição, não tem reis, não tem autoridade que venha nos corromper, que venha nos tirar do posicionamento que Deus ele nos colocou. Mas para isso é necessário uma atitude minha e uma atitude sua. Tem muita gente se corrompendo como servo do Senhor. Uma hora é crente, uma hora já está balançado com as coisas do mundo. Qualquer convite cede, qualquer ambiente quer estar e não entende que muitas vezes o Senhor quer de mim, de você, separação. Meditar na palavra, orar mais, jejuar, agradecer ao Senhor, refletir, analisar as nossas vidas, como é que nós estamos diante do Senhor. Queridos, Daniel aqui, ele se manteve íntegro diante do Senhor. E ali, passando-se os 10 dias, foi percebido pelo chefe que os jovens estavam com semblantes melhor do que aqueles outros rapazes que encontravam-se se alimentando com as iguarias do rei. Há uma diferença. Nossas atitudes mostram que nós somos diante dos homens e diante do Senhor. O mundo espiritual, ele nos conhece. O mundo espiritual sabe quem nós somos. Tem muita gente vivendo de forma enganada. Ah, mas eu profetizo. Ah, mas eu prego. Ah, mas eu conheço a palavra. Mas naquele grande dia o Senhor vai dizer: aparta-te de mim, que eu não vos conheço. O que é que Deus ele quer de nós, como filhos? Obediência. É só obediência, irmãos. É só obedecer. Uma vez eu ouvi o pastor falando que o alfabeto do crente é O, B, D,
4 letrinhas. E é o que Deus ele quer de nós, obediência. O que é obedecer? É estar atento a todos os detalhes que o nosso Pai fala conosco, nos direciona, quer de nós, e a gente se posicionar, estar sensível à voz do Senhor e obedecer. Porque a obediência gera bênção. As bênçãos do Senhor nos alcançarão. Irmãos, essa palavra foi assim, muito forte ao meu coração, porque eu fiquei contemplando aqui como Daniel, ele se posicionou, como um posicionamento nas nossas vidas, declara quem nós somos. Mesmo que alguém não tenha a mesma visão espiritual, mesmo que alguém não conheça o nosso Deus, mas diante dos nossos posicionamentos há um respeito. Quem nunca vivenciou uma situação de que estava em um ambiente, ou quem sabe estava na sua casa, e de repente corre e chama ela, chama ele para orar. Por que chamou a mim e a você? Porque viu uma diferença. Tem que haver uma diferença. Tem que haver uma diferença. As pessoas nos observam. São pequenos detalhes que vai fazer a diferença, que vai determinar quem nós somos em Cristo, que vai determinar quem nós somos no mundo espiritual. Irmãos, o mundo espiritual é mais real do que o físico. Você não tem ideia, o mundo espiritual como conhece ao nosso respeito. E aqui Daniel e os seus amigos se manteram, íntegros diante do Senhor. Não quis se contaminar com as iguarias do rei. Quem sabe, não estava ali um banquete, com tudo atrativo ali, ao olhar daqueles jovens. São jovens, geralmente jovem come muita coisa, se excede mais na comida. Mas nem eles vendo todo aquele banquete, eles trocaram a sua fé, o seu Deus, por conta de um momento. E ali, por eles reconhecerem quem eles eram no Senhor, eles se posicionaram em meio a um cativeiro, em meio a uma situação que é de contra aos seus princípios. Tem muita gente, queridos, que por muito pouco se corrompe. É por muito pouco. Não precisa muito não, porque aqui esses jovens foram levados cativos. Eles não tinham como sair daquela situação. Eles não tinham. Mas tem pessoas que têm como sair daquele cenário, daquele ambiente, daquela situação. Mas tem prazer em estar ali. Tem prazer em estar emprestando os seus ouvidos para mal conversação, para ouvir falar mal dos outros, para ouvir falar mal de um servo do Senhor. Tem pessoas que têm prazer em sentar na roda dos escarnecedores, mesmo conhecendo a palavra de Deus, e isso é muito perigoso, meus irmãos. É muito perigoso. Uma coisa é não conhecer o Senhor, outra coisa é uma vez que nós conheçamos, a gente se posicionar de maneira errada. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos ensina que aquele que é santo santifique-se mais. E aquele que for sujo, suje-se mais ainda. Então se posicione, queridos. Vai nessa tua força. Não ceda. Não abaixe a cabeça diante de pessoas que querem lhe trazer, querem te envolver, querem lhe convidar para ambientes onde não é mais para você está em outro nível. Há níveis espirituais que nós alcançamos. Tem pessoas que levam anos e anos na igreja e não saem daquele raso, e a vida toda ali, naquilo mesmo, não muda nada. Mas tem pessoas que com pouco tempo conhecendo o Senhor, começam a se aprofundar, e começa a mudar a sua vida, começa a se posicionar diferente, porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais nós somos diferentes. Mais a gente se posiciona da maneira correta. Então você tem que entender que níveis espirituais também influencia nos seus posicionamentos. Se você é um crente raso, você vai ser levado por qualquer ambiente, por qualquer pessoa, por qualquer convite. Mas se você é um cristão que é conhecedor da palavra, que busca
que tem uma maturidade espiritual, o seu nível é outro. E não é mais para você estar em qualquer lugar. E não é com todo mundo que você vai mais andar. E não é mais qualquer conversa que você vai ter que estar participando. Vai ter que haver separação. Porque níveis espirituais, né, faz com que nós mudemos, assim como posicionamentos mostram o nível que nós estamos alcançando diante do Senhor. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te capacite, que Deus te fortaleça na presença do Senhor, que você encontre a sua identidade em Cristo, que você, com todos os ataques, com todas as lutas, com todas as perseguições, porque o crente ele é atacado mesmo, o crente ele é perseguido, o cristão muitas vezes ele não é entendido, né, por quem tem uma outra visão, está com o coração diante de Deus. Mas a gente tem que pensar que uma vez que nós estamos agradando ao Senhor, nós estamos no caminho certo. E quanto mais próximo de Deus a gente fica, mais o inimigo ele se levanta contra nossas vidas. Mas ele se levanta para cair. Porque eu e você sabemos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E que Deus ele tem nos guardado, Deus ele tem cuidado de nós. Que ao nosso redor há anjos do Senhor nos guardando, nos livrando de todo o mal. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde debaixo da sombra do Onipotente. E que você se separe mesmo. Vai haver pessoas que vão te olhar de cara feia, vai haver pessoas que não vão te entender, vai ter pessoas que vão dizer que você está querendo ser santo demais, vai ter pessoas que vão dizer que você está metido, que você está metida. Pouco importa, importa é saber se você está agradando ao Senhor. E o servo de Deus que não passa por essas perseguições, que nunca passou, tem alguma coisa de errado. É porque de fato está agradando o mundo, porque aquele que agrada ao Senhor aborrece o mundo. Amém, meus amores? Que Deus abençoe. Tenha uma boa noite. E não importa o horário que você vai ver esse vídeo, tome posse do que Deus fala com você neste momento. Amém? Fica na paz do Senhor.